Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira podcast. Nosso terceiro, estamos muito motivados porque estamos aqui com uma grande expectativa, porque trouxemos agora a excelentíssima Maiara. Palmas para ela! Parabéns! Primeiro, obrigado, Má, por você ter aceitado o nosso convite. Para nós é muito importante, você foi escolhida a dedo, né? Nós estamos aí trabalhando com você. Quanto tempo que nós estamos trabalhando junto com ela? Acho que desde outubro, por aí. Desde outubro, né? Vários frutos colhemos, tanto com ela certeza. quanto nós, né? Vamos ser bem sinceros, ela sabe disso, né? Muito importante, mas de antemão, conhecemos você, acabamos virando seu fã também. Ganhou uma grande cliente. Ela pleníssima de Todo amar. dia tem a sacola da Amar na minha casa. Todo dia tem a sacolinha da Amar. Ela vai lá fazer visita. Tem que comprar, tem que comprar. É impossível. Não é? levar nada. Ela se identifica muito com o teu perfil, com o teu perfil de loja, o teu perfil de trabalho, e isso é muito importante para mim como marido dela, mas também para nós que trabalhamos com vendas e relacionamento com os clientes. Então, parabéns aí pelo seu excelente trabalho e agora se apresente aí para as pessoas, né? Fique à vontade. Então, vamos lá. Sou Maiara, me chamo Maiara. Tenho 37 anos, embora não pareça, né? Porque a carinha é de 25. Tem agora, deixa eu ver. Não, Passado eu pois estou. 37 anos. Então, tenho aí uma bagagem já bem, né, da minha vida. Hoje em dia, sou empresária, né? Proprietária da Amar, que é a melhor loja feminina de Natal. É top, viu? Lá a gente arrasa muito, vocês vão acompanhar esse podcast e entender um pouquinho mais do que eu estou falando, né? Então, empresária, sou extremamente criativa, acho que esse é um dos meus principais diferenciais, assim, realmente algo que está em mim, é a criatividade. Sou vendedora, desde que me entendo por gente. Adoro vender, adoro hablar, abrir a boca, falar. Desde que me entendo por gente mesmo. E tenho aí uma trajetória de vendas, né, até já iniciando, desde os 8, 9 anos de idade mesmo. Quando a gente era criança, né, mãe também sempre incentivou muito isso, assim, dentro da gente, porque também ela sempre foi muito vendedora, ela sempre trabalhou com algo, assim, vendendo algo, sempre, desde sempre. Minha mãe, minhas duas avós também, então acho que eu meio que peguei isso delas, né? E aí, com meus... já está ali no sangue, não tem como sair. Tudo que eu trabalhei desde então é vendendo algo, sempre. E aí, com meus 8, 9 anos, eu sempre quis ganhar dinheiro, sempre tive aquela vontade de ter meu dinheiro, porque eu sempre gostei de gastar muito também. Né? Então, assim... Alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar essa conta. Eu conheço pessoas assim. E aí, com mais ou menos 8, 9 anos, a gente fez uma banquinha em frente lá de casa, e a minha rua tinha muita criança. Muita mesmo. Então, eu fiz uma banquinha, a gente ia tipo numa docelândia da vida, uma coisinha de doces, comprava doce, mãe fazia pipoca, colocava nos saquinhos, vendia picolé. Enfim, isso eu com 8, 9 anos. Que legal. Depois disso, já mais entrando ali saindo da fase de criança para adolescência, eu sempre vendia alguma coisa, como aquelas revistas de produtos, eu sempre vendia. Aí, mãe abriu uma loja, que era um público especificamente para bebê e criança. E foi meu primeiro emprego, assim. Foi trabalhar lá na loja de manhã, atendendo, vendendo mesmo. Tem mais ou menos quantos anos? Então, nessa época, eu tinha mais ou menos, acho que 12 para 13, 14. 12, 13 Já estava anos. vivendo o espírito da venda, né? Não, O tempo inteiro, o tempo né? inteiro, exatamente. Enfim, aí de lá, na época a mãe fechou a loja, terminei meus estudos, nunca tive vontade, assim, quero fazer faculdade de tal coisa. Eu nunca tive algo muito forte dentro de mim, tanto que eu fiz vestibular uma única vez para inglês, não entendo o motivo. Mas teve pressão da família? Não, nunca teve pressão da família. Isso influencia, né? Não, a mas pressão nunca, da família também influencia. Nunca teve. Mas desde sempre eu sabia que eu queria trabalhar e ganhar meu dinheiro. Isso aí era uma certeza. E aí com 19 anos entrei, foi meu primeiro e único emprego de carteira assinada, né? Que eu entrei na maior varejista de perfumaria do Brasil, trabalhei lá por 7 anos e lá foi minha escola. Tudo que eu sei, assim, sobre vendas, sobre atendimento ao público, tudo que eu sei realmente lá foi a minha grande escola, tanto que eu passei 7 anos.
E aí, só que lá, eu dei start, também já me destaquei muito rápido. Assim que eu entrei, geralmente eu entrava como caixa, depois ia para vendedora, né, enfim. Ia caminhando. Assim que eu entrei, eu já vendia mais que as vendedoras. Como Sempre. caixa? Como caixa eu ia atender. Então, assim, eu passei 2 meses no caixa. E geralmente todo mundo passava bem mais tempo. Então, eu passei 2 meses no caixa, já fui para as vendas, né? E nessas vendas, eu sempre gostei muito de beleza, maquiagem, sempre. Moda, beleza, sempre esteve muito presente na minha vida. Eu também, tô entendendo de onde veio a make. Ah, não, então peraí, que essa história é longa. Então, lá mesmo, a Tá gente se encaixando. lá tinha um chamado Comitê de Maquiagem, que era formado por maquiadoras. E desde o começo eu fiquei totalmente interessada em entrar, já entrei para esse comitê de maquiagem. Fazia parte da equipe de maquiadoras, quando tinha curso, enfim, tudo mais, atendimento ao cliente, tudo. E aí, passei 7 anos lá, saindo de lá, eu saí de lá porque eu comecei a ser maquiadora, né, comecei a maquiar mesmo. E lá eu comecei a ter clientes, né, ficar mais conhecida em 2012, mais ou menos, foi quando eu saí de lá, foi 2012. E antes de sair de lá, na época estava bombando muito questão de canal de YouTube, tutorial de maquiagem, né, e aí... eu sempre fui muito amostrada, gente. Eu sou leonina, né? Então daí você já dá pra me conhecer um pouco, só falando o signo. Leoniníssima, raiz, então eu era muito amostrada, sempre fui. Mas era porque tu não abre um canal, mulher, de maquiagem, enfim. Abri esse canal no YouTube. E aí comecei a dar dicas de maquiagem, né, e tudo mais, e fui crescendo. Na época não tinha ninguém aqui em Natal praticamente que fazia isso, então eu acho que eu fui com certeza, Pioneira. se não a pioneira, fui uma das, né, mas assim, das que se destacaram nessa época. Na verdade, minto, tinha assim, Anne Medina, que era minha amiga maravilhosa, ela já tinha isso. Lembra de Anne? Eu maquio. Eu maquio, lembro. Então pronto, tinha a Anne, aí acho que eu fui então a segunda. E aí, eu me destaquei muito como maquiadora, como youtuber, gravava muito. Como eu não tinha, né, mais aquele emprego para estar lá todo santo, então eu tinha o meu tempo totalmente livre. Eu passava a semana inteira gravando vídeo e no final de semana eu ia maquiar. Aí deixa eu lhe perguntar, você gravava, porque isso é importante para as pessoas, você gravava Sim. aonde os vídeos? Em casa, Em casa, no quarto? não, gente. Conta isso, porque isso é muito importante. Sim. Eu gravava em casa mesmo. Assim, sempre era, o meu fundo era a minha sala, né? Um vento, eu usava luz natural, uma câmera péssima, mas tudo Celularzinho? Não, era sempre uma câmera. Você já tinha comprado uma já câmera? Tinha uma câmera. E aí, gravava pela câmera e tudo mais, mas assim, totalmente amador. Era um vento, gente. Inclusive, não vão assistir esses vídeos. Você tem esse, ainda Eu falado. Fiquei curiosa. Olha, não. Eu quero ouvir o barulho do vento. Enfim, aí depois disso eu vi que estava dando certo, marcas já entrando em contato comigo para fazer trabalho, né, como blogueira, hoje em dia chama influenciadora, mas como influenciadora. E aí eu disse, peraí, isso aqui tá começando a dar certo. E muita gente que me assistia virava minha cliente de maquiagem. Aí eu comecei a gravar vlogs. Um vlog sobre dia de maquiadora. Tipo, teve um dia, sei lá, vou atender 18 clientes nesse dia. Aí eu gravava o máximo que eu conseguia, porque era realmente muito corrido. Imagino. Enfim, gravava todos os bastidores. Você editava tudo? Tudo eu. Nunca teve ninguém fazendo nada pra mim. Sempre eu gravava, eu editava, eu tinha todas as ideias. Até que eu criei um quartinho mais organizado, com ar-condicionado, né? Uma penteadeira, Parou o ventinho. Uma iluminação boa. Enfim, e daí acho que eu acho que entre 2014 e 2018 foi o meu ápice, assim, no YouTube e como maquiadora, né? Trabalhei muito, é uma época que eu morro de saudades. E nisso, eu acho que é importante falar esse gancho, eu fui construindo uma comunidade que confiava totalmente em mim, em todas as minhas dicas. Tudo que eu falava, elas acreditavam, porque também eu sempre prezei muito por isso. Tipo, de falar, né, falar sobre produtos, Credibilidade, experiências, que eu realmente usava, então dava total credibilidade para elas, né? Maiara tá falando, então, porque realmente presta. Enfim, viraram minhas clientes também de maquiagem e tudo mais. E aí veio 2018, 2019, uma coisa bem importante. Nesse meio termo, né, nesse meio tempo, quer dizer, eu comecei a dar curso de maquiagem. Né? E esses meus cursos de maquiagem, gente, era assim, uma bombação. Era um negócio assim que, meu Deus do céu. Eu já dei curso em São Paulo várias vezes, tanto Nossa. automaquiagem quanto profissional.
em Recife, Maranhão. E te conheciam através Do YouTube. do canal do YouTube, não foi nem Exatamente. do Instagram. Não, Você- não, é do Instagram e YouTube. As duas redes sociais sempre caminharam juntas, né? E eu fiquei um pouco mais conhecida porque outras influenciadoras grandes mesmo, tipo, vocês não vão conhecer porque não é, mas enfim, é Bruna Tavares. Conheço da marca. Pronto, da marca, lógico. E Luciane Ferraz. Na época eu tinha uma participação no blog de Lu Ferraz, que é uma maquiadora maravilhosa lá do Rio Grande do Sul, influenciadora, hoje em dia ela tem sua marca top. Então, eu fazia, né, muitas participações nelas, Bru Tavares me postava muito, porque também, sempre que ela lançava alguma coleção, ela me mandava. Na época, uma coisa que ficou muito famosa foram os swatches da Mai, que era o quê? Eu Os o passar swatches. Eu não sei o que é isso. Swatch é quando você coloca alguma coisa assim pra ver a cor, Sim. entendeu? Uma maquiagem, um negócio. Pronto, é isso. Ele entendeu. Eu pego um batom, passo Nossa, aqui, pra ó. mim isso daí não... Tipo um teste, Tipo um teste. E aí borrada, eu comecei a que passar chique. batom na minha boca e fotografar. E essas fotos são muito bonitas. Vai estar passando aí imagens, né? Que a gente vai colocar umas imagens. E aí, essas fotos começaram a fazer muito sucesso. Por quê? As marcas queriam vender o batom e aí as pessoas queriam... Não, peraí, como é que esse batom fica na boca? E eu acho que eu participei de um grande momento da maquiagem no Brasil, que foi o quanto, assim, o produto nacional, a maquiagem nacional cresceu. Se eu for pegar 2012, quando eu comecei com maquiagem, gente, não tinha praticamente nenhuma marca, assim, que fosse incrível de maquiagem nacional. Não tinha. Tipo, eu viajava muito para os Estados Unidos, eu como era maquiadora, tudo meu eu comprava lá, em grande quantidade e tudo mais. E aí eu acho que uma das grandes iniciadoras disso foi a própria Bruna Tavares, né? Tanto que o primeiro batom dela, quando ela fez, ela me enviou já por causa dessas minhas fotos. E desde então, sempre ela me mandando os lançamentos, aí outras marcas começaram a entrar em contato, enfim. E nisso aí eu fiquei muito conhecida no Brasil todo, porque não era só o Natal. Bru Tavares de São Paulo, Lu Ferraz do Rio Grande do Sul. Então eu fiquei muito conhecida no Brasil, né? E meu canal, acho que chegou a ter quase 100 mil inscritos. Nossa Senhora. É. Tô aqui sofrendo com 800 e pouco. Dá receita aí pra gente, pô. Então, aí fui fazendo, né? E sempre do meu jeitinho. Gente, uma coisa que eu nunca mudei foram, assim, as minhas raízes. Eu sou nordestina, raiz, o meu sotaque. Eu nunca mudei meu sotaque. O meu jeitinho, acho que assim, o meu jeito que eu tenho um quê, assim, meio de brincar muito com as coisas. Então, isso eu sempre fiz, fui sempre eu mesma. Personalidade, né? Mantive sempre as minhas raízes, minha personalidade, embora eu já tive contatos, assim, com, sei lá, vamos lá, chegava em São Paulo para um evento, um negócio, o povo já, ai, que sotaque diferente. Aí eu, Aqui, ó. tipo assim, o meu Oxi é o melhor que o ok de muita gente. Exatamente, Né? E é sobre eu isso. amo. Eu amo, vixe, não. Nordestina, raiz. E comendo enfim, cuscuz comendo ainda. cuscuz, tomando café, e é isso. Enfim, então eu nunca mudei essa essência, né? E fiquei conhecida no Brasil todo. E por isso eu tinha muita gente que me conhecia, então eu dava curso de maquiagem muito mesmo. Aí foi que entrou a questão da moda. Eu sempre gostei de me vestir muito bem, sempre. Mãe sempre teve máquina de costura em casa, porque ela tinha uma pequena fábrica. Mãe sempre ali. Incentivada. Exatamente. Então eu costurava as roupas das minhas bonecas, inventava moda com minhas bonecas, fazia Bebê tudo. Reborn também? Não, era Barbie. Vamos respeitar que eu sou de 87. As minhas boas Barbies lá, a gente fazia desfile de moda com as bonecas. Enfim, eu sempre tive a moda muito inserida ali na minha vida também. E aí, eu maquiadora, né, eu total ali inserida no mundo da maquiagem, mas quando eu ia dar o curso de maquiagem, eu claramente ia com um belo look, né? Sim. Porque eu sempre gostei de muito acessório, sapato, bolsa, roupa. E aí, minhas seguidoras que já, né, tudo que eu dizia ali, elas queriam, mulher, esse look é de onde? Aí pronto, eu comecei a postar o look do dia. Começou com os cursos, eu dando curso de maquiagem, sempre era ali um look bem especial para o dia do curso de maquiagem, eu sempre postava. E comecei a postar muito o meu look do dia. E aí, quando foi em acho que 2019 para 2020, na verdade, aquela coisa bem antes da pandemia, né? Eu comecei a fazer muito provador, né? Comecei a fazer... Começaram a chamar você para ir nas Exatamente, lojas. para fazer provador de roupas, né?
nas lojas, algumas marcas aqui da cidade também. E aí eu fui fazendo tanto isso que eu fui deixando a maquiagem de lado, né? Eu ia muito para São Paulo também, para eventos, para tudo mais. E aí meio que eu estava tão ocupada às vezes fazendo aquilo que eu não tinha mais agenda para maquiagem. Sim. E eu estava gostando daquela mudança. Eu estava me sentindo bem. Exatamente. Eu não senti mais saudade de estar maquiando sempre. E aí eu acho que foi esse momento que foi a virada de chave, assim, para eu realmente deixar de ser maquiadora e passar a ser somente influenciadora. Então, literalmente, todos os dias, praticamente, eu tinha provador nas lojas. Isso foi antes da pandemia? Antes da pandemia, exatamente. E aí, em 2020, eu e minha irmã tivemos uma ideia, né? Durante a pandemia, na verdade, de abrir uma loja online. Era só o site, não ia ter loja física nem nada. Eu queria que futuramente se tornasse uma marca, que o nome era Maiara, era eu e minha irmã, ela era minha sócia, e a gente abriu um site chamado Shop Maiara. E aí ficamos aí 1 ano e alguma coisa, mas, assim, deu certo enquanto durou, né? Só que, assim, hoje, tendo uma loja física, eu sei totalmente porque aquilo ali não deu certo, né? Assim, não deu mais certo. A gente aprende com os nossos próprios Exatamente, erros, né? Então, assim, acho que tudo que eu aprendi com o Shop Maiara, né? Eu já vim para abrir a Amar, já com alguns aprendizados. Então, acho que minha história, acho que é meio que esse resumo aí, né? E Legal. agora a gente vai começar a falar sobre esse meu novo momento. Aí assim, só a loja física, ela começou a existir quando? Sim. Foi em 2023, maio de 2023, eu abri, né, inaugurei. Vai fazer 2 anos agora, esse mês, inclusive. Aí assim, porque Precisam assim... entender por quê. Você tem uma carreira muito forte, porque você tem um posicionamento, você não muda teu posicionamento. Isso é muito legal, né? Eu, como eu falei aqui, eu sou seguidor, se eu tenho umas coisas que você faz que quando você faz, eu já quero ler. Quer dizer, que eu já quero assistir, porque eu quero saber o que aconteceu, porque eu sei que alguma coisa diferente já é, né? Mas você já estava fazendo bastante provador de lojas de confecção. E a sua loja, ela é uma loja de confecção, de roupa. Multimarcas. E aí, essa transição, quando você abriu a sua loja, você teve que deixar alguma coisa. Como que foi essa mudança? Porque você estava ali, você tinha bastante provador, como você falou, você já estava com a agenda cheia, né? E você teve que deixar isso. Então, foi difícil deixar de fazer provador, falar não para as antigas clientes, para você se dedicar somente à sua, porque ficaria um pouco, às vezes, tipo, você fazer um provador da tua loja e fazer das outras, né? Já não combinava mais. Já não combinava. Como que foi essa mudança, como que foi dizer não, ou como que foi dizer para as clientes que não ia fazer mais? Pronto. Na verdade, eu acho que aí, antes de eu falar essa parte, eu acho que tem algo que eu preciso falar antes. Opa! Que é o porquê que eu abri uma loja. Legal. Né? Do nada, maquiadora, do nada, influenciadora, do nada uma loja. Gente, por quê? Por qual motivo? Eu, né, como falei, eu fazia provadores em várias lojas, muitas mesmo. E aí, eu sempre, até como influenciadora e como cliente também, eu sempre sentia falta de algo, né? Eu sempre fiz várias lojas e em muitas dessas lojas, em vários momentos, não foram poucos, foram vários, eu já vendedora, né? Vendedora de sangue, vendedora na veia, eu lá fazendo um belo provador e aí entrava uma cliente e as meninas, né, as vendedoras das lojas iriam atender. Ai, quero essa saia. Aí a vendedora, pronto, tem essa cor PMG. E o silêncio, ensurdecedor, né? Aí eu, ai meu Deus, eu quero ali, eu quero ir ali, eu quero ir ali. Então assim, o que eu fazia? Gente, eu atendia cliente. Eu dizia, olha, tem essa saia, mas tem essa blusa que você combina com essa saia, que coloca uma bota, você pode colocar uma sandália, pode ir para tal ambiente, mas depois você pode trocar e usar essa mesma calça, até como saia de praia. Então assim, gente, eu fazia venda. Eu literalmente fazia uma consultoria para o cliente alheio, né? E assim, vendia. Claramente depois as meninas finalizavam a venda, mas eu sempre que eu tinha oportunidade, eu ia ali e dava um toque. Então, quando eu pensei em abrir a loja, gente, eu quero abrir algo que realmente seja diferente de tudo que já existe na cidade. De tudo que já existe. Porque eu estive dentro de muitas. Então, eu sabia o que faltava exatamente. E aí, né, eu já tinha essa vontade, muito antes, porque como eu já tive o site, eu sempre tive vontade de ter a loja física, né?
E aí, quando foi final do ano 2022, eu já com isso bem planejado, estudei bastante. Mas aí depois eu descobri que tudo que você estuda não adianta de nada, porque quando você chega, a realidade é outra. Mas enfim, tentei, né? Estudei bastante. Quando a gente estuda, a gente tá mais preparado para o que vai acontecer em jogo, né? Tem essa exatamente. diferença. Aí comecei a seguir várias lojistas do Brasil, assim, de outras cidades. E muitas delas até vendiam, tipo, consultorias, como abrir sua loja, como ser uma empresária de sucesso no ramo de moda feminina. Comprei vários cursos e assisti todos, do começo ao fim. Então, muita coisa ali eu aprendi também, embora não vivesse aquela realidade. Eu já estava né? Mas já Veneziano Lopes nessa época? Não, nessa época ainda não. Ainda não. Se eu tivesse pegado a veneziana no começo, eu teria deixado de passar por muita coisa, né? Mas enfim, tudo no tempo certo. Exatamente. Tudo no tempo certo. E aí inaugurei a MA dia 23 de maio de 2023, né? Queria que tivesse sido antes, mas, enfim, construção, reforma é daquele jeito, né? A gente nunca é todo moído. E aí, mas não, uma coisa eu quero inaugurar antes do São João, porque São João, gente, olha, chega, eu me tremo todinha. Porque é um negócio que eu realmente amo. Eu estou na contagem regressiva desde que acabou o carnaval, que eu falo em São João. Tá, mulher, já pode começar. Na tua loja você já estava vendendo roupa. Então, a gente já em São março, João, a gente já vendendo São João. Mas eu disse, não, quero inaugurar antes do São João, porque eu quero lançar a coleção São João, enfim. Então foi isso. O propósito de abrir a Amar foi realmente trazer algo diferente, né? E uma coisa que eu sempre gosto de falar também é que, por exemplo, você pega eu que abri essa loja em 2023, sei lá, ou se estivesse abrindo hoje, por exemplo, já como influenciador e pega uma pessoa que está abrindo do zero, eu vou abrir uma loja do nada. Eu já cheguei na frente, como é que chama, carroça na frente dos bois, que é aquele ditadozinho. Então, assim, eu já cheguei com uma bagagem muito grande, assim, com certeza. De tudo que eu já vivenciei na minha vida. E já trouxe comigo uma comunidade fortíssima. Com certeza. Né, que confia em mim fortemente, cegamente. Você consegue olhar para tudo isso que você falou? Porque assim, quando você vai contando, parece que vai caindo assim umas fichinhas, né? Vai encaixando. Você consegue olhar para tudo isso ali, entender que houve propósito em cada etapa. Sim. Desde lá de trás, quando você pegou realmente essa coisa das vendas, né? Entendeu que aquilo ali era o que você queria para você. E aí chegou lá e foi para o ramo de maquiagem. Aí maquiagem, você fez ali o seu nome, né, a nível Brasil, teve um reconhecimento, tudo aquela história construída. Aprendeu os vídeos, né, recapitulando aqui, aprendeu a fazer toda essa parte ali, a produzir sozinha, era uma equipe realmente, né, para fazer tudo. E aí depois ganhou força na parte da influência, né, de forma geral. Foi para a parte dos provadores, que o provador, minha filha, foi uma prévia de tudo que você ia viver dentro da parte de loja. Porque eu acho que a parte do provador, para você, antes de abrir agora que abriu a loja, lhe fortaleceu demais. Porque o que você falou, chega a dói, né? A gente que é vendedor, você também sabe. Eu imagino o quanto era você fazer um provador, ver o despreparo de muitas lojas, assim, com relação à parte de vendas, né? De um cliente querer comprar e não ter ali um atendimento adequado, não ter aquela pessoa ali realmente para induzir que aquilo fosse, né, fechado, que aquela venda fosse fechada. Então, é uma coisa que a gente fala muito, que a influenciadora, o trabalho de um influenciador, ele é, de fato, gerar influência, trazer uma demanda de visibilidade, né, para aquela empresa, mas a venda quem fecha é o vendedor. Ou era para ser, né? Então, é uma coisa que a gente fala muito. Às vezes pergunta assim, blogueira tal, deu sucesso, foi bom e tal. Não teve resultado. Mas quando você vai olhar, teve visibilidade, mas não fecharam venda. Então, não é a blogueira, é a equipe, né? Então, acho que você pegar toda essa história, esse contexto de bastidor, né? De dentro de um provador, analisando toda essa parte de cliente interno, de loja, você conseguiu fortalecer ainda mais sua base, com toda certeza, e aplicar ali tudo aquilo que você viu e dizer, eu não quero isso para minha loja, né? Eu não quero mais, eu não quero que o meu cliente viva essa experiência aqui. E eu consigo ver hoje, a gente dentro de loja, né? Da loja da Amar, a gente consegue ver isso, esse trabalho, que a gente vai entrar agora nessa parte também, né? Como é que você virou essa chave de necessidade e você trouxe para o seu time,
Porque Sim. não só você tem isso, como hoje você tem um time também preparado para isso, né? Exatamente. Para não ser essa vendedora lá atrás. Exatamente. É. Mas me conte. Isso foi algo que eu sempre tentei falar muito para elas, né? Gente, quando a cliente vem aqui, primeiro, muitas já chegam até assim, às vezes, sei lá, ai, tô triste, meu relacionamento tá ruim, ai, tô me sentindo com uma gordurinha mais ali. Então, ela já chega, às vezes, na loja de uma forma meio autoestima, retraída. Então, o nosso dever é pegar essa mulher e colocar ela lá no topo, né? Tipo assim, é pegar ela e deixar ela... Ela tem que sair de lá se sentindo a mais, a belíssima, a perfeita, o look arrasando. Então, assim, pra a gente fazer essa mulher sair de lá, né? Tipo assim, meu Deus, o look tá perfeito que eu escolhi. Você tem que fazer ela visualizar isso. E o visual é muito importante. Então, quando a cliente chega na loja, né? Que a gente vai montar as produções, primeiro, a gente mostra várias opções, né? E mostra para ela como ela pode usar aquela peça, não só daquela forma, mas de várias outras. Uma coisa que eu acho que é um dos diferenciais também, é que as meninas, né, fazem muito isso, que elas aprenderam de mim, que eu sempre faço questão de dizer, gente, olha, isso aqui tem que acontecer. Na loja eu tenho um verdadeiro arsenal, assim, acho que tudo meu tá lá. De sapato, bolsa, bota, né? Vocês que já entraram no estoque já sabem que é assim. Então, assim, quando a cliente chega lá na loja, a gente não quer simplesmente ter um saltinho no provador para ela provar, não. A gente quer que ela tenha uma sandália prata, uma dourada, uma bota preta, uma bota marrom. A gente quer que ela monte o look completo para visualizar com coisas que ela já tem em casa. Na casa dela. Tipo uma bolsa, uma bota, uma sandália, o que for. Então, a gente realmente, eu acho que dá essa consultoria, não só de, estou vendendo uma blusa. Não. Você está vendendo uma blusa que aí vai combinar com a calça, com a saia, ela vai montar com tal coisa que ela já tem em casa. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais. Assim, hoje no atendimento da Amar, realmente, pronto. E Jéssica, ela sentiu isso na pele, viu? É Só mesmo? você. Foi sim. Vejo a conta bancária. Foi. No dia que ela foi lá, aquela primeira vez que você comprou várias peças, né? Viu? A gente tá contando agora, você tá sabendo dela, mas enfim. Ela deve estar chegando com sacola separada. Deixa umas assim no carro, Ela depois eu vou tirando. Outro dia achei uma etiqueta da Má. Foi. As meninas lá oferecem, olha, mas isso aqui você monta com isso. Ela, menina, o que é, hein? Não, agora eu tô entendendo. Então, literalmente, ela sentiu na pele. E não é porque era ela lá. Todo mundo que entra na loja é assim, gente. Tem que ser. Isso é importantíssimo. Exatamente. Porque isso é experiência vivida, né? Exatamente. A venda, ela nada mais é do que uma experiência vivida. E isso que você transmite é uma experiência. Com certeza. O cliente, quando ele sente isso, ele vai divulgar isso para diversas outras pessoas, né? Tanto o homem quanto a mulher. Claro que a mulher a gente sabe que numa escala muito maior. Claro. Mas essa essência que você pratica dentro da tua empresa, isso é primordial, né? Isso já vem de você. O que eu vejo é que dentro do que você já viveu, do que você está me falando hoje, eu já te conhecia, mas não sabia dessa história toda aí, né? Eu estou aqui colocando na minha cachola aqui, que você já tinha, parece que era meio que tudo arquitetado, mas não foi. Não foi, né? foi seguindo Porque, tipo assim, naturalmente. você já trabalhou com autoestima lá atrás. Sim. Depois, com a autoestima, você conseguiu trabalhar, você fazer uma rede de pessoas com você. Você ali, você já entendeu o trabalho de vendedora, porque você já vinha de um trabalho com a sua família, você ali. Você entendeu o poder da influência. Então você criou uma comunidade e você foi para dentro do negócio. Ou seja, quando você veio, você já era o camisa 10, né? Então, essa é a diferença. Claro que quando você vai jogar em campo, muita coisa aparece. Você vai jogar, vai aparecer alguma coisa, vai torcer o joelho, mas você já veio muito mais preparada, né? E vejo que, até porque, como você falou, foi em 2023 que você inaugurou a loja física. E hoje nós estamos aqui, que hoje é dia... Hoje é 16 de maio de 2025. Olha o tamanho que está a tua empresa. Então, Olha o tamanho que está a tua empresa. Bela festa de 2 anos. É uma empresa que você chega lá, é uma empresa estruturada, organizada, que você fala, cara, enquanto os outros estão
diminuindo a quantidade de colaboradores, você está aumentando a quantidade de colaboradores o tempo inteiro. Então, é o trabalho que está sendo feito. Então, essa é a estrutura, então, mérito seu aí, tá? Então, isso é muito, muito bacana mesmo de se ver. E agora, vendo todo... Agora eu entendo por que tudo isso acontece. Até porque a tua loja, ela não é num local que todo mundo fala assim, cara, vou abrir uma loja ali que vai dar certo. Né? Você sabe disso, né? Ali poucos dão certo quanto você. Então a diferença, você está provando que é quem está ali, quem está lá dentro. Não importa o local. Não importa o local. Não importa o local, é o que você faz ali dentro. Eita. Da porta para dentro da mágica, realmente acontece. Né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar para as meninas, com relação ainda ao atendimento ao cliente, é que hoje uma das coisas que a gente tem de mais precioso na nossa vida corrida, que todo mundo tem sua vida corrida, é o seu tempo e o seu dinheiro, claramente. Né? Mas o seu tempo, gente, é algo muito precioso. Então, se o cliente sai da sua casa, gasta o seu tempo para entrar dentro da minha loja, né? Ele está ali, dando o tempo dele para a gente. O que é que a gente vai fazer com o tempo do nosso cliente, que é extremamente, né, importante e valioso? Todo mundo tinha que ouvir isso. Exatamente. Assim, eu acho que você tem que pegar o tempo que ele deu para você e fazer ele se sentir o melhor possível, dar o seu máximo para que, assim, aquilo que ele entrou naquela loja, vou aqui, né, ter aquela experiência realmente de um atendimento bom, porque, né, todos nós aqui já tivemos inúmeros casos de mau atendimento, né? Onde a gente chega, eu já até vi vocês postando recentemente. Então, nossa, gente... eu tô sendo crucificado na internet até hoje. Mas é isso, enfim, é isso. E é isso que eu sempre falo. É um cliente que entra na loja, é bem atendido, bem recebido. Gente, pronto, hoje, só um exemplo, né? Hoje eu estava na minha academia, que lá eu tenho muitos clientes, né? Inclusive, eu sempre falo, gente, vocês... tem o grande privilégio que a entregadora sou eu já levo para lá as peças, né? E lá eu tenho realmente muitos clientes. E aí a gente tava numa mesinha, né, todo mundo tomando café da manhã, eu, outra cliente, outras meninas que eu não conhecia e a minha outra cliente minha na outra cadeira. E aí elas falando de look, tarará, tarará. Eu mulher, eu uso muita roupa porque eu trabalho... Opa, um momento, por favor, siga a minha loja. Pronto, quando eu disse siga a minha loja, eu não precisei falar mais nada. As minhas duas clientes, uma na mesa e uma na outra, ela, não, mulher, siga. Agora sim, siga e você vai endoidar, viu? Porque novidade todo dia, não sei o que, não sei o que. E olha, gente, e eu assim, ó, só escutando, eu digo, gente, que ótimo, né? Então, assim, hoje em dia, claramente que a gente, né, eu faço horrores de propaganda. Mas é uma coisa que as clientes, por si só, já fazem. Né? A gente, recentemente, teve um caso lá na loja de uma cliente, né? Ela comprou 2 cintos. E aí a gente enviou esses cintos de uma forma ou outra, esses cintos uma compra online. Uma compra online. Esses cintos não chegaram na casa dela. Teve um probleminha com o motoboy ali. E aí, essa cliente ia viajar no outro dia, só que eu não sabia, né? E aí, ainda tinha os cintos que ela tinha comprado, ainda tinha na loja. Ela disse, Maia, ou com as meninas, não recebi, nananã. Eu tava fechando a loja, era uma sexta-feira. Eu disse, espera aí. Aí, isso, na verdade, foi até uma ideia de Daniel também, que é meu namorado, é meu grande incentivador. Aí ele disse, Mayara, tem os cintos na loja? Eu disse, tem. Ele fez, não, então vamos lá na casa dela deixar? Uma cliente, que eu não sabia nem quem era cliente, assim, né? Assim, foi uma compra online, ela tinha ido na loja. 2 cintos. Uma compra de R$ 199,90, um exemplo. Aí eu pessoalmente, peguei os cintos, embalei novamente, né? Que ainda tinha na loja, fui diretamente deixar no apartamento dela. Disse, olha, acabei de entregar na sua portaria. Não. Ela ficou em pânico, encantada. Ela disse, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Você ganhou uma cliente para o resto da sua vida. Desta cliente, né, a filha dela já era nossa cliente também, mas veio a filha dela, veio a irmã dela, e dessa irmã dela vieram as 15 mulheres do trabalho dessa irmã dela. Foi. Vieram assim, e elas são clientes, gente, fiéis da loja no nível de comprar toda semana. Então, assim... Por causa de um bom atendimento. E por causa de, na verdade, de uma atitude. Né? Eu acho que por causa de uma atitude de ir lá, que pra mim é o básico. Se estava ali na minha condição de fazer, gente, o mínimo eu fazia. Com certeza. Eu fui lá e fiz, né? Então, disso surgiu 500 outras coisas, né, que trouxeram também resultados para a loja. E é isso, eu acho que a gente não deve apenas vender roupa. Não é isso, aí não é o meu propósito.
vender roupa, ganhar dinheiro. Não, eu quero encantar minha cliente, eu quero ensinar ela a se vestir, né? Eu quero que ela se sinta, assim, belíssima de um tudo, eu quero que todas sejam leoninas, quero que elas se sintam com autoestima lá em cima, né? Através de um look, que com certeza a roupa tem total esse poder. Uma roupa, uma maquiagem, né? De pegar aquela mulher ali e elevar ela ao nível máximo de autoestima. E é isso. E deixa eu lhe dizer, sabe o que é mais legal? Eu digo até como cliente mesmo e como andando e passeando, né, por outras empresas, a gente consegue perceber isso. Eu acho que essa tua cultura ela é tão forte lá dentro que as meninas já estão fazendo isso, que a gente quando entra lá sente isso. Você falou uma coisa que me pegou agora, a questão do tempo. Você falou sobre o tempo, né? E eu percebo que até isso as meninas já absorveram a questão do tempo. Elas conseguem rapidamente, elas são objetivas. Elas conseguem rapidamente pensar, né? E isso demonstra justamente preparo, ou seja, ninguém faz isso aqui do nada, elas se prepararam antes do cliente chegar. É uma coisa que a gente bate muito na tecla, a venda acontece antes da venda, né? Então elas se prepararam, quando o cliente chega lá, ela já tem um negócio ali, vai pra onde? Eu vou pra tal canto, ela já monta o negócio. Então assim, é muito rápido, né? E eu acho que essa parte que você fala do falar, né, da própria cliente indicar para outras clientes, ninguém indica o que não presta. Com certeza. Se você chegou ao ponto eu digo que você ir numa loja a primeira vez é um ponto. Vou para conhecer e tal. Se eu tive uma experiência positiva, aquilo ali me faz voltar. Ou seja, eu me fidelizo àquela marca pela experiência que eu tive. Agora, quando eu chego ao ponto de indicar para alguém, é porque para mim aquela é a melhor. Exatamente. Né? Então, assim, quando você chega num nível realmente de indicar alguma coisa, né, e trabalhar, é fazer pessoas trabalharem para você, de forma natural, né? Eu acho que quando a gente chega nesse patamar, realmente a gente está entregando o nosso propósito. Porque né? realmente aquilo que a gente deseja está dando certo. Né? Exatamente. E é muito gratificante. Exato. É demais. Ei, eu tenho essa dúvida, porque já trabalhei com outra influenciadora sobre essa parte, porque acho que muitas pessoas aqui que são aprendizes de influenciadora, porque tem muita gente que acha que é fácil ser influenciadora, né? E não é, né? É um trabalho exaustivo, é um trabalho de muita responsabilidade. Eu acho que todo mundo que vai pensar em ser influenciador tem que saber que acima de tudo é responsabilidade, porque o que você vai divulgar, o que você vai falar, vai influenciar diversas pessoas, né? Então isso é muito importante. Mas aquela mudança de poder falar não aos provadores das outras lojas, essa daí eu quero saber, tô com ela aqui na cabeça, porque isso é difícil, porque na vida das pessoas existem vários momentos que a gente tem que decidir, e decidir não é fácil, decidir é para os fortes, decidir é só para os bons, as pessoas que decidem são as que crescem. Mas como que foi essa decisão? Porque quando você abriu mão, você estava ganhando, né, um bom dinheiro, né, ali você tinha um status, uma fama disso já, né, mas dizer não para aquilo que é bom para você ter outras coisas que você sabia que poderia ser muito melhor, mas deixar de ter para ganhar outras. Como foi? Eu acho que isso é sobre sair da zona de conforto, né, e ter realmente coragem. Assim que eu abri a loja, na verdade, antes de abrir eu já estava meio que, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Porque não tem como eu ter a minha loja, né, e estar divulgando outras, não por nenhum motivo, mas tipo assim, se eu acho que eu tenho meu diferencial, que ali a cliente vai encontrar algo totalmente diferente porque eu divulgar outras, né? Então foi meio que óbvio, na verdade. Foi uma coisa assim, realmente, abri a loja, pronto, não cabe. E aí eu ainda continuei fazendo uma que eu amo, né? Mas a marca hoje em dia não existe mais, mas eu tenho o maior carinho e era assim, era um nicho totalmente diferente do meu. Então ela foi a única que eu continuei fazendo, né? Que até eu tenho amor pela proprietária, pela equipe, pela marca em si. Mas aí também já chegou um momento que já conflitou. Aí eu disse, não, vou ter que encerrar, agradeço pela confiança depositada em mim, né? Que inclusive lá nessa loja específica, uma coisa que ela sempre me falava, Mai, você é diferente de todo mundo que vem aqui. É um negócio assim diferente. Eu disse, o que é a diferença? Ela disse, não, porque é justamente tudo que ela falou é o que hoje eu faço na minha loja. Na hora do provador, né? Ela disse, não, porque você traz suas bolsas. Eu chegava lá com umas 2 malas de bolsa e sapato e acessório. Eu nunca ia com a roupa do corpo. Sempre
ia cheia de apetrechos ali para pegar o look que ela queria vender, que ela queria divulgar e elevar aquele look ao nível máximo, que é isso que eu faço hoje na loja. Se vocês forem, né, notar, para quem já acompanha, para quem não acompanha, convido, o Instagram é sou.amar com H no final. Vale muito a pena, Por favor, vamos lá. Então, vocês nunca vão ver um provador básico. É uma coisa também que isso é muito importante. Eu acho que uma marca forte, ela tem rosto, né? E eu sou o rosto da minha marca. Eu estou lá todo santo dia, sempre que eu vou aparecer, né, nos provadores, né, eu sempre faço questão de estar bem, aparentemente, né, belíssima, claro, a boa maquiagem, o belo cabelo, o look e o look todo montado, porque eu acho que isso, chega, me fugiu agora a palavra. A sua aparência Corta pessoal, a produção, faz essa corte. a sua vestimenta, a sua tipo assim, apresentação. a forma como que a gente se veste comunica algo, né? Comunica. Ainda mais pelo que você Está sempre vendo? representou de lá de Sim, trás, né? Exatamente. Quando as clientes chegam na loja, elas querem encontrar aquela Mayara ali do Instagram, bonita, maquiada, arrumada. Responsabilidade. Exatamente. Aí isso é até meu Deus, como é que eu tô aqui abrindo pacote, colocando coisa no sistema, né? Tem dias que realmente eu não estou assim, mas aí eu fico só nos bastidores. Mas claramente, um dia que eu tenho provador, algo para fazer, eu realmente estou muito bem arrumada, maquiada, cabelo feito, para aquilo que eu estiver vendendo, que são os looks, comunicar realmente, né, e para as pessoas darem valor àquilo ali. Não adianta um look belo em cima de você tá com cabelo feio, cabelo mal arrumado, cara lavada, gente, literalmente não combina. Então, isso é uma coisa que eu realmente faço questão, que a imagem vende. A imagem vende, né? E essa questão de que marcas fortes têm rosto. Eu sou realmente hoje a influenciadora da minha marca, a principal influenciadora, né? Estou lá todos os dias praticamente fazendo provador, mostrando o que eu vendo, porque eu digo, eu fui lá, eu que comprei, eu que escolhi. Então, acho que quem tem mais prioridade, propriedade para falar, na verdade, né? Sobre aquele produto sou eu quem fui lá, comprei. Porque quando eu compro uma peça, eu já imagino todos os looks que eu vou montar com ela. Então, hoje, eu sou a influenciadora da minha marca. Tenho outras influenciadoras que trabalham comigo, porque eu acho que a gente não pode só ficar na nossa bolha, no nosso mundinho. Se você quer crescer, você precisa expandir, né? Então, hoje tem outras meninas também que fazem provador na loja e trazem resultado, trazem clientes. E as clientes que elas trazem, né? Estamos lá prontas e preparadas para vender também. E sabe o que é mais legal? Ontem eu estava olhando, né? Ontem eu estive lá na AMAR. E eu tava olhando, passeando... Não vasculhei seu carro ainda. Estava passeando pelas... É só você olhar pra ela aí, ó. Esse daqui é o de ontem? Aquela sacolinha lá em cima da... Cara de da pau. mesa. Então eu tava passeando pelas araras, né? E assim, a forma cuidadosa até de uma exposição. Sim, faz toda a diferença. A gente vê muito isso, né? A gente visita muitas lojas e a gente avalia muito a primeira impressão de uma vitrine. Quando você entra, como é que tá todo o layout de loja, a harmonização das cores, e assim, é impressionante como ela vai, assim, dá vontade de comprar, né? Eu digo que o visual merchandising, de fato, ele é a primeira venda, é o primeiro contato visual que o cliente tem, então isso ajuda muito, né? Embora acho que assim, quase 100% da experiência de uma loja é com o atendimento, né? Mas todo esse resto, ele funciona muito bem, né? Então, assim, as meninas, elas, além de estarem preparadas ali para a parte de atendimento, eu vejo, esse layout de loja também existe muito bem exposto. Né? Inclusive, eu saí de lá agora, né? Aí elas ficaram organizando essa questão. Porque como a gente tem clientes que vão lá semanalmente, se a cliente vai 3 semanas seguidas, se ela entrar lá e a loja estiver do mesmo jeito durante as 3 semanas, vixe, aqui não tem nada de novo, não. Né? Então, tudo que geralmente chega de novidade, por exemplo, hoje a gente fez um provador com Carol, que é uma das nossas influenciadoras lá da AMAR. Então, tudo que Carol fez nesse provador, a cliente que entrar hoje na loja, essas peças estão perfeitamente organizadas e arrumadas na primeira arara. Assim que a cliente entra, a primeira coisa que ela vê são esses looks que foram feitos hoje no provador. Porque, por exemplo, o provador traz muito a cliente para dentro da loja, né? Então, quando ela entra, a primeira coisa que ela vê já são aquelas peças em específico que ela acabou de ver no provador. E isso também é algo que realmente faz total diferença. Vende muito, muito, muito. Indo para o lado do empreendedorismo, né? Quando você foi
para dentro ali, que você já contratou uma moça, né, que estava trabalhando com você. Mas qual foi o seu primeiro desafio ali dentro que você sentiu quando você estava lá? Você falou, cara, e agora, como que eu faço? Não estou falando nem da gente, estou falando de você mesmo, o seu grande desafio, porque acho que isso é importante. Aqui você vai assistir bastante pessoas que estão querendo empreender ou que estão no momento com dificuldade e às vezes pensam em voltar, desistir. Sim. Qual foi o o primeiro desafio que você viu ali? Sim, vamos lá. Assim que eu abri a loja, né, eu meio que abri, eu já tinha uma pessoa que trabalhava comigo, inclusive saudades. Júlia, que ela, assim, era maravilhosa, e só que ela não pôde continuar dentro da empresa, né, porque ela tinha filhinha pequena e tudo mais, e realmente naquele momento ela não conseguiu continuar comigo. Mas uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade foi em delegar. Eu sou, assim, muito de querer as coisas do meu jeito. Muito mesmo. Então, assim que eu abri a loja, né, que você passou o dia da inauguração, tudo lindo, tudo maravilhoso, aí no primeiro dia pós-abertura, né, eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Eu me vi lá meio que sozinha ainda, nos primeiros dias eu realmente fiquei sozinha, e eu literalmente tinha que fazer tudo sozinha. Me maquiar, me arrumar, fazer provador, vender, embalar, fazer pedido, gente, tudo. Acho que foi a parte mais difícil desse começo foi realmente ter que fazer tudo sozinha. Aí depois ela passou uns dias me ajudando, alguns meses, na verdade. Mas é bem complicado quando você não tem uma equipe formada, né? E hoje, tendo a equipe que eu tenho, também um treinamento específico, que, gente, por favor, se você quer ver sua loja crescer, sua equipe, ter uma equipe, a propaganda, né, por favor. Mas se você quiser ter realmente a sua equipe, assim, de uma forma com excelência, por favor, dê uma chance a essas pessoas maravilhosas aqui, que é a Veneziano Lopes, eu sempre falo. Isso poderia até ser o final, mas já estou falando, né? Que eles realmente, eles pegaram minha loja, viraram de cabeça para baixo, sacudiram assim todinha e transformaram. Então, eu digo, hoje, né, pós-Veneziano, eu tenho uma equipe que está lá pronta, preparada para tudo que vier. Obrigado, primeiro obrigado, nos sentimos honrados aqui, falo em nome de todos da Veneziano Lopes, dos meninos, mas nós também temos muito orgulho de você, né? Mas só até para voltar, né? Você falou que o maior desafio aí foi delegar, né? Que o delegar nada mais é do que você estar ali gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Essa gestão de pessoas, na verdade, essa dor sua não é da grande maioria. Até porque hoje a dificuldade que se temos em contratar funcionários é muito mais difícil do que de 10, 15, 20 anos atrás. Então, hoje em dia, e daqui para frente, pelo menos agora, daqui para frente, tende a piorar dessa forma, entendeu? A gestão de pessoas, né? Claro, sempre vai ter bons colaboradores. A gente sempre vai ter que se dedicar para ir buscar e para continuar treinando, né? O treinamento ele não pode parar. Mas a gestão de pessoas ele é o maior desafio. Qual é a dica que você pode dar para as pessoas que estão aqui sobre um trabalho de gestão de pessoas? Você lá, hoje, né, vejo desde que eu te acompanho, você tem um bom trabalho com as meninas, elas entenderam, como a Jéssica mesma falou, a tua essência, elas pegam a tua essência. Mas qual é a dica que você pode dar do que você aprendeu desse trabalho ali com a tua equipe de gestão de pessoas? Então, na verdade, eu acho que essa é a parte mais difícil de você empreender, ter uma empresa que precisa ter uma equipe, né? Todo canto tem que ter uma equipe. Essa é a pior parte. A pior parte não, a parte mais difícil. Porque você lidar com pessoas, lidar com sentimentos, lidar com personalidades, gente, é muito difícil. E eu tenho esse meu jeitinho assim, de que às vezes eu acho que eu sou até meio que... Sou patroa, chefe, né? Mas eu acho que eu levo muito pro lado pessoal, assim, de trazer elas para perto de mim, de ensinar o meu jeito, de mostrar... exatamente. Hoje eu tive uma reunião com elas muito cedo da manhã, inclusive assim que todas chegaram, e eu digo, gente, aqui é o meu sonho. Aqui é o meu sonho. Então, assim, hoje vocês sonham esse sonho junto comigo, né?
no dia a dia, porque literalmente elas entregam assim muito mesmo com relação ao atendimento, com relação a tudo. Mas eu acho que a dica que eu teria, né, de dar para quem, enfim, quer abrir uma empresa e tudo mais, não vai ser fácil. Eu acho que eu não tenho nenhuma uma dica muito assim, porque eu tive total dificuldade, né? Gente, eu digo, hoje estamos... Você acabou de dar uma dica e talvez não tenha percebido. Dica de gestão de pessoas, reuniões. Sim, não, Você acabou de dar uma dica infalível. Trazer para perto, né? Talvez você nem tenha percebido, mas isso te faz ser mais forte para você poder delegar mais, entende? E fazer reunião não é todo mundo que faz. Entendeu? E uma coisa que eu sempre faço também é que eu acho que isso até incentiva elas a serem como eu, né? Então, assim, se eu dou o exemplo, né? Literalmente eu dou o exemplo de tudo. Gente, eu hoje em dia tenho a loja, mas eu varro loja. Quando às vezes peraí, eu vou aqui, limpo o negócio, varro loja, eu faço de tudo. Desde estar belíssima fazendo um provador, como fazer uma atividade mais simples. Não é porque, sou aqui a dona que eu não vou fazer isso, de forma alguma. Ali é o meu sonho, ali é tudo que eu tenho. Então, por que eu não vou zelar, vou cuidar, né? Então, acho que muita coisa também que acontece, que eu dou muito exemplo para as meninas. Está lá os clientes na loja, eu vou, na hora, me meto na venda, vou mostrar, vou fazer isso. Então, acho que meio que essa forma de que elas hoje em dia são muito parecidas comigo, teve até uma cliente que foi lá sábado agora, ela fez, menina, e o que é que tu é, Maiara? Tipo assim, isso pra mim é o máximo, porque literalmente fez, menina, você tá todinha Maiara, pelo amor de Deus. Mulher, você treinou muito bem essas meninas, viu? Porque elas estão todinha você. Então é isso, eu acho que eu dou o exemplo. Eu acho que ser líder, eu acho que é ser exemplo, né? Deu duas grandes dicas maravilhosas para as pessoas, né? Agora uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, que talvez até, acho que foi Beto que fez a reunião com você, de apresentação da Veneziana ou não? Foi Beto. Foi Beto, né? Mas, porque quando a gente chegou lá, você já tinha uma estrutura, você já tinha uma empresa, você já estava vendendo, mas o que aconteceu para você falar, preciso... Socorro, venham aqui. Preciso de uma assessoria, preciso de uma consultoria. O que aconteceu? Qual foi o start para você chamar a Veneziano? Então, o meu grito de socorro, acho que foi quando eu me vi desesperada com a minha equipe atual, assim, com a equipe que estava trabalhando comigo na época. Eu acho que literalmente... foi o meu grito de socorro, gente, por favor, preciso de ajuda, isso aqui eu não estou sabendo fazer. Porque todo o restante eu dava conta, vender, fazer, pedido, tudo mais, isso aí realmente eu sempre dei conta. Agora, realmente, essa parte de gestão de pessoas é muito complicado, como eu falei. Lidar com personalidades é muito complicado. Então, foi isso que me motivou, né, em busca de vocês. Eu sempre via outras lojas postando, né, e aí aquilo me chamou a atenção. Eu disse, peraí, deixa eu ver o que é que... como é que funciona aqui, né? Aí marquei reunião com o Beto, ele me explicou mais ou menos, eu já falei a minha dor para ele, né, qual que era, eu disse, olha, isso aqui eu preciso urgentemente que vocês me ajudem, né? E aí é muito difícil, porque assim, eu faço todo o marketing da loja, né? Eu sou a cara da loja. E quando as pessoas vão na loja, elas estão indo na Amar, mas primeiramente elas estão indo na loja de Maiara. Então, tudo que acontece lá dentro... seja bom ou seja ruim, né? As pessoas, vixe, fui lá na loja de Maiara, aconteceu isso, isso e isso. De ruim, um exemplo. Ou então, menina, fui na loja de Maiara, você não tem noção, aconteceu isso, 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 de bom. Então, eu que passei uma vida inteira na internet, são praticamente 15 anos de internet, né? Menos um pouquinho de 15 anos, mas uma construção ali de mais ou menos 13 a 15 anos de uma comunidade forte, que hoje a maioria são minhas clientes, né, as aqui de Natal principalmente, tem muitas de fora também, para construir a minha imagem, né? Então, eu preciso que dentro da minha loja tenham pessoas que continuem zelando por essa imagem. A partir do momento que eu tenho uma pessoa na loja que chega lá, é mal atendida, enfim, é descaso total para o cliente, é uma cara feia, é não abrir a boca, aquilo ali não é sobre amar, bicho, é a loja de Maiara, então destoa com tudo que eu preguei durante todo esse tempo. Inclusive, uma das minhas clientes, que foi a mesma que falou que elas me achavam igual a mim, foi a mesma que falou, mulher, isso aqui não é você. Isso aqui não tem nada a ver com você.
tipo, Olha o que aí. é que tá acontecendo? Olha aí. E não foi só uma pessoa Aí que foi o falou, start, foram né? várias, e aí foi o start que eu digo, não, preciso de ajuda, porque isso aqui eu não tô conseguindo administrar. E aí foi nesse momento que vocês chegaram, né? Pegaram a loja assim, sacudir todinha, e hoje estamos aqui contando a história. Eu me lembro de uma situação, fiz bastante visitas aí na sua loja, mas tem uma que ficou marcado para mim. Eu vou falar, tenho certeza que você vai lembrar. Uma família entrou, né? Era uma mãe, o marido ficou sentado lá na frente. E a filha, né? Eu acho que era uma festa de 15 anos. Não, ela tinha passado em medicina. Passado em medicina. Eles iam fazer um jantar para comemorar a aprovação dela. E ela queria roupa da loja. Foi, eu postei um conjunto em específico, ela queria o conjunto cor-de-rosa. E ela usava tamanho G. E esse conjunto na loja só tinha o tamanho M, algo assim. E aí, mas tinha esse mesmo conjunto de outras cores, mas ela queria o rosa. Nossa. Eu disse, meu Deus, e agora? E ele tava bem lá na hora da visita. Eu vi o atendimento inteiro, cara. Foi maravilhoso. Veja esse outro look, esse aqui vai ficar lindo. Você tá linda. Ela, mãe, mas eu queria muito esse. Quase ela levou outro. Mas eu disse, não, vamos fazer o seguinte, porque hoje eu tenho uma rede de amigas lojistas que a gente viaja juntas. Gente, olha isso, ela tem uma rede de apoio, isso é importante, você tem que ter, porque às vezes as pessoas acham que outro lojista é rival, né? E não é, olha isso, prestem atenção no que ela vai falar. Hoje eu tenho, né, amigas, são lojistas, a maioria são de outras cidades. Gostaria que as de Natal fossem mais unidas, na verdade, mas infelizmente, né? Fica a dica, lojistas, vamos se unir, aqui tem cliente para todo mundo, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu queria ser amiga de todas as minhas vizinhas, assim, sabe? Todo mundo tem uma comunidade, mas enfim, né, a gente só dá o que tem. Eu dou o meu coração cheio e hoje eu tenho umas amigas que viajam comigo, são amigas de Açu, de Goianinha, de várias cidades, Santo Antônio. E a gente geralmente compra peças em pacote fechado. Então, alguns desses pacotes a gente meio que divide. Sei lá, fica 12 para você, 12 para mim. Um negócio assim, né? Para a gente ter variedade. Enfim, eu disse, não, faça o seguinte. A cliente queria muito, muito esse conjunto rosa. Eu disse assim, vou tentar conseguir com uma amiga minha. Gente, mas ela estava muito triste, a menina. Meu Deus, sério, foi... E o pior é que eu me senti mal. Eu me senti mal por ela. Eu queria ir em São Paulo comprar pra ela de tão, né? Eu me senti mal porque ela não conseguiu achar o que ela queria, porque ela colocou na cabeça dela aquele conjunto rosa. Eu disse, meu Deus. E era a mãe e o pai dela. A gente sabe aqueles pais que apoiam a menina em tudo. A menina tinha passado em medicina, jovem, tipo, sei lá, tem uns 17 anos. Mas... e os dois acompanhando para um momento único dela. Nossa, exatamente. E ela queria aquele look para um momento muito importante da vida dela, e tinha que ser aquele. Eu disse, vamos fazer o seguinte, me dê o seu contato, que eu vou entrar em contato com uma amiga minha, Rayane, lá de Açu, que é minha best lojista. E vou ver se Rayane tem esse look. Aí eu disse, Rai, você tem esse look G? Ela disse, um momentinho, tenho. Eu disse, quando ela disse, tenho, na mesma hora, eu só fiz, a cliente tinha praticamente acabado de Foi, muito rápida, muito rápida. Na mesma hora eu mandei, oi, olha, eu consegui o look, viu? Vai chegar. E aí calhou também de estar vindo uma pessoa de Açu. Praticamente, no outro dia de manhã, muito cedo, esse look já estava lá. Minha filha, você precisa, eu digo, porque ela queria que eu tivesse filmado. A cara da menina. Quando esta menina entrou na loja, que eu disse que está aqui o seu look, meu Deus, ela ficou assim, a mãe e o pai, eles ficaram assim, meu Deus, olha, ajoelha agora e agradeça. Ela disse, não, mulher, pelo amor de Deus, não precisa não. Tipo assim, e é mais comparando até aquela questão de entregar o cinto fora do horário, de eu ir lá deixar pessoalmente, né? É mais uma atitude simples, que para mim custou o quê, gente? Uma mensagem para uma amiga minha. Mas para aquelas pessoas custou... Muito. Meu Deus do céu. Eles nunca vão esquecer a loja. Eles nunca vão esquecer desse momento. E todos nós ali vivemos o sentimento delas, as meninas, as vendedoras, porque a gente viu aquilo. E assim, para ela já estava se vendo... recebendo, não sei se ela ia receber o diploma, passou, né? Era a comemoração sobre ter passado. Ela já estava se vendo usando a roupa da... Não, essa menina foi pro provador provar esse look numa felicidade. A mãe dela, o sorriso daqui até aqui. O pai, o sorriso daqui até aqui. Surreal. Eles agradeceram, não é? Eles agradeceram horrores. Foi algo que ficou marcado, assim. E é isso que até um adendo aqui, né? É o seguinte... vamos lá, era um conjunto de R$190. Para mim,
digamos, era uma venda, um exemplo, mas a gente nunca deve pensar que é uma venda, porque às vezes é um sonho realizado, é um desejo realizado, é é aquela coisa, ela ter ido na loja, ter ficado totalmente triste por não, uma frustração que você foi lá e consertou. Então é realmente você entender que assim, os clientes têm sentimentos, né, e eles não estão indo ali fazer só uma compra. É sempre assim, passei no vestibular, vou noivar, vou fazer uma viagem importante. Sempre tem um motivo por trás da compra. Então, a gente pegar esse motivo do cliente e abraçar para entregar ele não só uma venda, entregar tudo, gente. Tudo que a gente puder entregar, né? Tem que entregar. As técnicas de venda, entrar, né? assim, na cabeça, queria abrir assim, a cabeça de todo mundo e botar isso aí dentro, porque eu acho que quem é vendedor de verdade, ele tem que sentir. Exatamente. Ele tem que sentir isso. E essa entrega vem exatamente da sensibilidade da procura do outro, da demanda do outro. Mas muitas vezes, infelizmente, o vendedor só está ali por números. Ele só está ali pensando realmente em bater. A venda, ela acontece naturalmente se você se importar de verdade com o cliente. É isso que eu sempre falo muito isso para as meninas. Muito, muito, muito. E graças a Deus e a vocês também, né? Logicamente. Eu também que estou lá todos os dias, realmente colocando isso na cabecinha delas, assim, que ali a gente tá para encantar o cliente. Ali eu não quero vender, eu quero encantar. E outra coisa que eu sempre falo para as meninas, uma coisa muito importante. Vai chegar cliente na loja que vai entrar e não vai comprar nada. Sim. Mas não foi porque você fez um mau atendimento, não. Mas esse cliente que entra e não compra nada, ele tem que ser bem atendido. Da hora que ele entra até a hora que ele vai embora, que você vai deixar ele na porta, mesmo sem ele ter comprado nada. Né? Por qual motivo? Porque esse cliente, ele vai voltar. Naquele momento ele não encontrou o que ele queria. Às vezes são pessoas que chegam procurando algo bem específico que não tem e ele precisa ser atendido com excelência. A mesma forma de uma cliente que chega lá e compra 3, R$2 mil. É o mesmo atendimento. Perfeito. Porque ele vai chegar lá, né, em outra oportunidade, aquela loja ali eu fui muito bem atendida, ele vai voltar. Se a gente fosse contar alguns desses cases aí que já aconteceram, são inúmeros. Mas teve um deles também, que acho que marcou bastante, que foi um casal lá na loja. E ele é da Marinha, aeronáutica, alguma coisa assim. E ela ia para a formatura dele, né? Ela já tinha ido em todas as lojas circunvizinhas, em todas. E ela já chegou lá reclamando de atendimento, né? Que acontece muito. Aí, quando ela chegou, eu não lembro exatamente quem foi que atendeu ela, mas ela fez... Oi, qual o seu nome? Né? Ela, fulana. Seja bem-vinda, fulana. Me diga o que é que você busca hoje. Tipo assim, foi uma frase que a vendedora falou. Ela olhou pro noivo dela e fez, vixe, meu Deus do céu, que diferença. Na mesma hora, ela falou isso. Aí ele olhou, tipo assim, aí eles ficaram calados, né? Mas falou isso. Que vai ter a formatura amanhã do meu noivo, né, da Marinha, vai ser algo de dia. Eu queria ver um look específico. Gente, essa cliente, ela não comprou um look, não. Ela comprou 4 looks completos. Tipo assim, com cinto, com brinco, com bracelete, com calça, montados. E ela, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Tipo assim, e a gente, né, como sempre, aquele belo atendimento, botou sapato, botou bolsa, botou brinco, botou tudo nela. E ela, assim, encantada. Ela disse, meu Deus, que discrepância é essa? Tipo assim, aí quando ela olhou para a montanha de coisa que ela tem escolhido no caixa, ela, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Tipo assim, de onde vocês surgiram? Tipo assim, que diferença é essa? Então ela já vinha de outras lojas buscando, gente, o básico. Ela queria um look para uma formatura. Aí chegava na loja, um mau atendimento. Dali, me diga, qual é a vontade que você tem de gastar o seu dinheiro numa loja que você é mal atendido? Não dá. Mas assim que ela chegou, pelo primeiro atendimento, ela fez, vixe, meu Deus do céu, que diferença. Na mesma hora, foi assim, foi relâmpago. Exatamente, até que ela ia comprar um look, comprou vários. Hoje em dia, nossa seguidora fiel, tá sempre lá, curtindo, comentando, já realizou outras compras. E com certeza essa cliente falou disso para muitas outras que se tornaram nossas clientes, que a gente nem sabe quem são. Um exemplo. Nem sabe que veio dela, mas com certeza deve ter vindo uma ou outra, porque de certeza ela deve ter falado isso para alguém. E assim, uma coisa que eu vejo que acontece bastante na sua empresa, você tem um alto fluxo de demanda online, muito grande, né? Mas você não perdeu o fluxo dentro de loja, né? Não é que a tua loja todo dia tá cheia, mas todo dia tem gente. Todo dia tem gente.
lembrando que o teu lugar não é um lugar que tem um monte de gente, não é uma avenida que tem cheio de banco, né, tem farmácia só lá na frente, né, padaria lá na frente. Não é um local que as pessoas vão, deixa eu andar ali na rua, né? Não é. Né? Então, importante, porque para quem não conhece, é assim lá. Mas como você consegue mensurar isso? Porque é muito difícil você levar pessoas para dentro de loja todos os dias, manter isso, né? Como que você consegue? Sim, isso é um trabalho diário. Assim, tudo que é postado no Instagram leva o cliente até a loja. Literalmente, eu digo assim, o lojista que ainda não entendeu que o Instagram é a sua principal fonte, assim, de tudo, né? O Instagram, as redes sociais, enfim, a internet. Então, hoje em dia, aconteceu até agora essa semana, que isso já aconteceu várias e várias vezes. Sempre estar ali, constância, né? Manter a constância de postagens e postagens diferentes, porque o cliente, ele vê uma coisa, ele já sabe que ele viu aquilo. Aí, se eu passar uma semana postando a Posso te cortar um pouquinho? Adorei o que você falou, porque assim, muita gente usa as mesmas fotos em outros dias do mesmo produto. Se você tem o mesmo produto e não vendeu, a ideia é que você faça fotos diferentes, não é isso? Exatamente. Então, isso é importante, porque as pessoas têm preguiça de fazer. Exatamente. Então, Essa questão do Instagram detalhe. leva o cliente para a loja. E hoje em dia, gente, é que eu digo, a gente tem a vida muito corrida. Hoje em dia, a gente não vai, como por exemplo, vamos lá na rua de Divinópolis. Eu vou lá na rua de Divinópolis, lá naquela loja, ver o que é que tem de novidade. Gente, não, ninguém sai de casa com esse pensamento, não. Vou já ali ver o que é que tem. Ela viu no Instagram e do Instagram ela foi lá e viu na loja. Claramente que tem as clientes que passam na rua, que vê uma vitrine, que passa lá do outro lado da avenida, que vê a vitrine, que chama a atenção, isso claramente acontece. Mas o que leva o cliente para dentro da loja é o que você posta no Instagram, é o seu trabalho do online. Isso é o primordial. Então, assim, nunca na história da Amar, 2 anos de loja, nunca existiu um dia que eu não tivesse postado ali pelo menos uns 30 stories. Nunca existiu. Tipo, não tem como. Então, mas aí não é só a quantidade, né? Não, é a qualidade do que você entrega. Exato. É o seguinte, a forma de postar, pronto, isso eu nunca consegui delegar. E talvez eu não consiga por muito tempo, embora as meninas até já fazem isso, muitas vezes elas mesmas vão lá, organizam as cores novas de blusa, vão lá, postam, falam, isso aí, elas são super desenroladas. Mas eu acho que eu tenho um conteúdo muito intencional, do começo que ele é postado até o final, até levar o cliente a comprar. Pronto. Então você pensa antes de fazer, você não vai, deixa eu postar. Pronto, aí. De jeito nenhum. E é sempre assim, é sempre mudando o conteúdo. E outra coisa, eu não estou ali postando venda, postando produto de vender, não estou postando produto, eu estou postando dicas. Então, eu pego, sei lá, uma saia de onça. Quem for no meu Instagram vai ver isso. Isso era o trabalho que eu fazia como influenciadora também, que eu levei totalmente para dentro da minha loja. Eu pego uma saia de onça e digo, olha, gente, chegou essa saia de onça aqui. Aí, silêncio ensurdecedor, né? Que eu digo que era o povo que o povo fazia nas lojas. Não. Eu pego essa saia de onça, eu monto 6 looks completamente diferentes com essa saia de onça. Que eu quero ensinar a minha cliente como que ela vai ter aquela saia e vai usar de quantas formas. Pronto. Ela viu esse vídeo, eu quero essa saia de onça. E essa saia animal print, é um case de sucesso assim, da Amar muito antigo. Essa saia em específico eu vendo praticamente há 2 anos. Olha aí. Porque a Animal Print é uma estampa que não vai sair de moda nunca, gente. E é outono, inverno, primavera, verão, sempre o Animal Print está aí. E essa saia em específico, ela é muito linda, né? Porque ela é uma saia envelope. Ela não tem tamanho, é um tamanho único envelope. Toda aberta, aí você vai vestir de acordo com o seu tamanho. Então, ela veste do PP ao GG. Essa mesma saia, ela tem bastante tecido, uma saia bem linda, fluida. Então, quando eu posto, eu não estou postando, comprem essa saia aqui, R$160. Não, eu estou ensinando como que ela vai usar aquela saia. Então, ali eu estou dando dicas e, claramente, gero o desejo dela ter aquela saia, né? E assim eu faço com a maioria das minhas peças. Sempre a gente vai dar dicas, a gente nunca posta assim, só um short, só uma blusa. A gente mostra a composição completa para a cliente se imaginar dentro daquela roupa, né? E é isso, é esse trabalho diário, é um trabalho de formiguinha mesmo, porque eu digo, não é fácil, a nossa vida corrida, eu estar lá todo dia, ou a maioria dos dias, né, maquiada, de cabelo feito, criando 1000 looks na minha cabeça, e postando esses looks, e vestindo, e tirando, e parando para fazer outra coisa. O dia que eu faço provador é sempre um dia bem caótico, porque eu começo a fazer de, sei lá, 10 horas da manhã, eu vou terminar às 5 horas da tarde.
Porque entre uma roupa e outra, então, eu faço tanta coisa, mas é isso que leva o cliente para dentro da loja. É literalmente a constância no Instagram. A forma que você posta, não ser as mesmas fotos, não ser a mesma forma, você realmente trazer o cliente ali, ele desejar aquilo e faz ele sair de casa. O acolhimento interno é o que segura, né? É o que faz voltar, né? Com certeza. Não, tem muitos clientes que às vezes vão lá na loja só passear. Só fazendo a boa sessão de terapia, que eu digo. Elas vão lá na loja, tava passando, entrou, vamos lá tomar um café, tomar uma água, conversar um pouco. Aí, claramente, às vezes, né, acaba comprando, lógico. Mas eu acho que a gente tem um ambiente muito acolhedor na loja. Muito. Quem chega lá, gente, você nunca vai... Hoje, né? Estou falando de hoje. Que já teve momentos ruins, sim, né? A gente sabe. Mas hoje o cliente chega lá na loja, ele tem sorriso esperando ele. Ele tem gente feliz, gente que abre a boca, que fala, que tá lá para escutar, para acolher. Para tudo. Não, porque eu tive um atendimento que a gente foi num restaurante, a gente foi muito mal atendido porque faltou comunicação, faltou sorriso, faltou empatia. Que é o que faltou você tá vontade falando. de viver, Faltou né, minha vontade. gente? Porque eu digo, olha, o vendedor ele tem que ter vontade de viver. Só tudo isso, só tudo isso. E muita gente não dá valor a isso, né? Infelizmente tem muita gente que, eu vou trabalhar, porque cansa. Cara, então se cansa, não trabalha com gente. Porque trabalhar com gente, você tem que fazer isso, que é o básico, simples. Uma coisa que mais me chamou a atenção, né, trazendo essa coisa do vídeo que o Fernando fez, que mais me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas defendendo. Nossa, muito. Muito. Justificando que, porque às vezes os patrões isso, porque às vezes isso, porque às vezes aquilo. Gente, assim, eu acho que, resume no que você falou, se o vendedor ele não tiver vontade, se ele não quiser estar ali, é melhor não estar. Porque senão, nada. Pode vir técnica de venda, pode vir treinamento, pode vir tudo assim. Você até consegue, mas ele não vai entregar. Entende? Então, assim, se a pessoa não tiver aquela vontade, não tiver aquele brilho de estar ali, você sente. Como você falou, destoa. Não só a gente percebe, o cliente percebe, né? Não avança, não anda o negócio, empanca. Porque a pessoa, ela fala assim, eu vou atender mal porque eu sou maltratado pelo meu empresário, né? Mas o cliente que você está atendendo, primeiro que ele não tem culpa. Mas esse cliente, se você for uma boa pessoa de tratamento, ele pode te contratar para a empresa dele. Entende? Então, assim, é um ciclo, é um giro, né? E as pessoas não dão valor. E o que ela falou, mas ali, minha opinião que eu dou, é muita gente que foi pela demanda. Não, vamos falar, vamos ir nessa brincadeira que tá todo mundo escrevendo besteira ali, nem vou falar o que fica escrevendo, vamos escolher um lado, que é muito mais fácil você ir pela demanda, mas quando a pessoa ela é mal atendida, ela vai reclamar. Ninguém quer ser mal atendido. Você gastando pouco ou você gastando muito, ninguém quer ser mal atendido. E eu sempre falo, a gente tá tão acostumado com mau atendimento. A gente tá, hoje em dia, mal acostumado não, a gente está acostumado. Acostumado com mau atendimento, que quando você chega numa loja que as pessoas lhe entregam o mínimo, você já se encanta. Então, assim, primeiro você não deve entregar o mínimo, você deve entregar realmente muito mais, né? Muito mais. Você deve entregar, por exemplo, é aquela questão do tempo. O cliente está ali gastando o tempo dele. Gente, é o mínimo que você faz, é um atendimento bom, é o mínimo. Que você deve entregar um atendimento bom. Aí a gente quer uma equipe, né, e faz o possível para elas entregarem além do mínimo, entregarem o máximo, né? Do médio para o máximo, porque é isso que realmente vai ser o diferencial. É você ter o cliente ali na sua loja chegando e sendo, obrigada por estar aqui, para ele se sentir valorizado. E uma coisa que você falou, Mai, com relação ao Instagram, de trazer para o Instagram. O Instagram ele tem que ter constância e criatividade, de fato. Manter o negócio ativo para poder captar. Mas o que faz reter, de fato, é a equipe. Que com certeza, é o que eu falo. Que eu já passei por esse tipo de problema. Eu fazia toda aquela... Gerava toda a demanda. Aquela demanda, e quando chegava na loja, pá. Na cara do gol, o chute era errado. Meu Deus do céu, a cliente fazia... É o quê, hein? O povo, mina, o que é? O que foi? É basicamente tô sem entender isso aqui. Gente, é triste. Aí foi quando eles entraram na minha vida, né? E resolveram tudo. Ô, Má,
Você, primeiro, assim, estamos chegando aí na nossa reta final aí da nossa reunião aqui, né? Porque eu acho que isso daqui é um bate-papo numa reunião, isso é muito importante, né? Mas, assim, você é um exemplo, né? Eu acho isso muito legal. Primeiro que a gente já falou, né? Quando a gente começou a trabalhar com ela, a gente falou, caramba, é um ganha-ganha, eu também estou ganhando, né? Porque quantos clientes já vieram por ela, né? Tanto que nós mesmos chegamos nela e falamos, né? Beto foi lá e falou, não, cara, é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Então, acho que, primeiro, que é você ser verdadeiro, né? Nós falamos assim, não, temos que ser verdadeiro para ela falar. Porque isso está acontecendo, aconteceu conosco, né? Acho que a gente já está trabalhando aí com pelo menos umas 3, 4 pessoas que aparentemente vieram por você. Cara, 3, 4 é muita gente, pô. É muita gente, né? Então, assim, primeiro, agradecer pela confiança no nosso trabalho, agradecer por essa também parceria que nós acabamos criando, né, ao longo desse tempo, mas assim, te elogiar, né? Eu já falei isso dentro de loja, falo aqui, o trabalho que você tem, a excelência que você coloca dentro da tua loja, cada detalhe. Eu vejo o look, eu lembro quando eu estava lá na minha última reunião, que eu fui dar um treinamento, era até de gestão do tempo, né? Que eu tava, aí eu falei, caramba, né? Ela falou, não, eu já tô, não estava nem no Dia das Mães, mas já tô com coleção aqui, já falando do São João, mas de uma forma, né? Ela já estava com a cabeça ali e a loja repleta, assim. Cara, muito legal, parabéns. E que você continue a crescer muito, né? Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa batalhadora, que você conquistou tudo aquilo com o seu suor, com o seu trabalho. Eu acho que é aí que aprende. Eu acho que outra coisa que você falou aqui, que muito importante, que é você aprender com seus próprios erros, né? De lá de trás, né? Quando você veio para abrir sua loja, você aprendeu, né? Hoje você vê também, não só por nós, mas você vê que é importante você ter um apoio, uma assessoria, né, para você chegar mais rápido nos seus objetivos e que você continue crescendo muito aí, viu? Deixa pra tu agora, tua clientona também, agora, né? Não, mas de verdade, amiga, de verdade, olhando assim, eu acho que você inspira muitas mulheres, né? Inspira não só falando, visualmente falando, ou dando dicas, ou tendo essa presença realmente, mas acho que você inspira também na parte desse empreendedorismo, na parte de lidar com situações. A gente sabe o quanto é desafiador, tudo que a gente tem que conciliar e dar conta, né, no dia a dia. E você conseguiu um lugar. Você, sabe, eu acho assim, até não sei se você se vê dessa forma. Você conseguiu se destacar dentro do que você faz pela vontade que você tem de fazer dar certo. Eu acho que tudo isso que brilha em volta de você, você sabe que você é diferente. Com certeza. Né? Você sabe. Brilho, então eu acho que esse o brilho da gata é diferente. esse brilho que você tem nada mais é do que a vontade de fazer dar certo e de acreditar. Eu digo que tem muitas pessoas que elas começam algo, né? Tem até uma possibilidade, teria possibilidade, porque todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance, se não tiver, cria uma oportunidade. Mas tem pessoas que não acreditam. Ou não acreditam ao ponto de fazer dar certo, de persistir até dar certo. Então, quando você pega aí, a gente está falando de uma jornada de menos de 2 anos. Eu estou falando de loja, mas olha lá atrás o quanto você construiu. Então, de loja, você tem ali, vai fazer 2 anos de sucesso. Desafios dia a dia também, mas quando você para e vê, hoje eu falei assim, eu até me espantei, né, quando eu digo, menina, 2023, ela já tá assim. Então, assim, é realmente um case de sucesso, você é uma história contada, sabe? Assim, e eu vejo o nome da Amar muito, muito além, né? A gente consegue realmente ver e projetar, assim, uma expansão muito grande. Tá? E a gente só deseja sucesso, né, para você, que Deus abençoe cada vez mais. Muito obrigada por estar aqui. Que a veneziana esteja junto, sim, né? com certeza, Né? parceria grande. Da nossa parceria, de eu ter trago, né, vários clientes, é sobre tudo que eu construí também. Tipo assim, as pessoas confiam. Gente, exato. Eu falei, e se eu falo é porque realmente é, gente. Quem vem me perguntar, e aí, como é que é essa questão da veneziana? Eu só digo,
faz o seguinte, contrate. Só ligo isso, contrate. Aí Beto, não, deixa que eu explico. Eu disse, não, deixa eu dizer com minhas palavras. Olha, você contrate. Que eu sempre gosto de falar essa frase. Eles pegaram minha loja, botaram de cabeça para baixo, sacudiram e realmente transformaram o que já era bom. Era mesmo. Né? Que já era bom. Mas assim, teve aquelas mudanças. Ajustes necessários. Uns ajustes que fizeram total diferença que para hoje a gente entregar o que a gente entrega, né? Que eu digo, não adianta a gente ser um trabalho ali só de uma mão. São duas pessoas ali. Se uma está fazendo sozinha, não adianta. A outra teria que tá entregando também. Então, assim, realmente vocês transformaram a minha empresa com todas as palavras. Isso aí eu digo para quem quiser ouvir, para quem, digo e repito, pego o microfone e falo mesmo, porque realmente vocês transformaram. Porque, assim, como ela até falou, a gente tem muitas demandas diárias. Não só na vida empresarial, né? Na vida... na nossa vida pessoal também, você, tipo assim, beber 3 litros de água, ser saudável, aí tem o pai, tem a mãe, tem o namorado, tem um menino, é um malabarismo grande. Então, assim, em algum momento você precisa de ajuda, porque você não consegue dar conta de nada sozinho. Então, vocês trouxeram para mim uma visão que já estava bem clara na minha frente, na verdade, estava totalmente clara, mas vocês trouxeram essa visão de uma forma profissional. Legal. E não só trouxeram a visão, como trouxeram, tipo assim, todos os ajustes, né, necessários. Trouxeram, como é que chama aquela palavra? As ferramentas, você diz... Não, vocês trouxeram a resolução. A solução. A solução. Eles trouxeram literalmente a solução para aquele momento que eu estava passando, que fez total diferença. Massa. Total diferença. Hoje eu sempre falo isso no meu Instagram, vou repetir aqui, que é um dos dias que a gente mais espera, né? O dia que é o dia do treinamento. Ô, louco, que legal! Porque acaba que vocês, assim, a gente já sabe de muita coisa, mas vocês sempre trazem algo novo, né? Que acrescenta completamente a equipe e aquela coisa está ali motivando sempre as meninas, né? Hoje em dia eu tenho uma equipe que, meu Deus do céu, elas são, assim, tudo pra mim, elas são top de verdade, com fome de vendas, exatamente. Duas danadas. Duas danadas, e não só de vendas, elas têm fome de encantar o cliente. É verdade. Porque ali, gente, não existe. Vão na Amar para vocês entenderem o que a gente tá falando. O que é que a gente tá aqui, falando. Que Tem elas que ir pra entender. literalmente arrasam muito. Eu tenho o maior orgulho delas. Verdade, parabéns. Eu tenho muito orgulho desse time, viu? Ai, são incríveis. Obrigado! Adorei! Foi top. Que a gente tenha muito mais, mas assim, parabéns que você continue crescendo muito. Estaremos sempre juntos. Valeu!